A minha esperança, conseguir a terra. Cada um conseguir a sua terra para a gente poder começar a viver. Para o governo dizer assim, olha, eu vou acabar com a fome do nosso país, ele tem que preocupar com a fome igual ele preocupou com a Copa do Mundo. É investir milhões e milhões nos agricultores. Le Cerrado est une région de savane au Brésil qui occupe à peu près un quart du pays et qui, jusque dans les années 50-60, était relativement négligée au Brésil. C'est évidemment avec le déplacement de la capitale brésilienne, Brasilia, au cœur du Cerrado, que tout d'un coup cette région est devenue le grenier, un des greniers à blé, à soja du monde entier. Le Cerrado produit d'énormes quantités de soja, de viande, d'éthanol via la canne à sucre. Alors l'exploitation agricole prend une forme très particulière. Ce sont des grandes fermes qui font de 10 000 à 25 000 hectares par exploitation, très mécanisées, avec un déploiement de technologies tout à fait remarquable. Et donc c'est vraiment cet investissement très important du Brésil dans l'agronomie tropicale adaptée à ce Cerrado qui a tout d'un coup ouvert les valves de ce déferlement d'une agriculture très intensive, gigantesque, mécanisée, avec très peu de main-d'œuvre occupée dans cette activité. Alors évidemment, le Cerrado est une région où se rencontre frontalement la mondialisation, avec cette demande mondiale pour plus de viande, plus de soja, plus d'éthanol, et des communautés locales qui occupaient ces terres depuis des centaines d'années, en général des communautés relativement pauvres. Alors ça a eu un impact social évidemment, puisqu'on a évidemment exclu une série de personnes de leurs terres, de petits agriculteurs qui occupaient de manière extensive ces terres et qui aujourd'hui se sont retrouvés un peu marginalisés vers les côtés les plus marginaux de la région. Néanmoins, il faut imaginer un peu ce que c'est que cette frontière agricole. Donc on est dans des régions très reculées, on a une journée de voyage de l'hôpital le plus proche, de l'école la plus proche. On a des zones donc d'élevage sur 10 000 hectares, on a quelques gauchos qui sont sur un cheval et qui sillonnent cette région gigantesque, mais quasiment coupée de la civilisation, alors que, paradoxalement, ce sont ceux qui sont en train de produire l'alimentation qui elle-même va être exportée en Europe, en Chine et dans le reste du monde. Donc il y a un décalage complet entre la valeur de cette économie et de cette agriculture mondialisée et les conditions de travail quand même très reculées et très difficiles de certains de ces travailleurs. Meu nome é Letícia Garcês de Souza Paiva, tenho 33 anos, sou casada, eu não tenho filhos e vim de uma família de trabalhadores rurais. Minha mãe, meu pai também já teve terras, só que aí ele acabou vendendo a parte dele na terra e foi para a cidade. A família do meu esposo toda é de trabalhadoras rurais. O pai dele tem uma chácara lá em Matrinchã, né? Só que a gente nunca teve uma terra nossa, né? E a gente está na luta já tem 8 anos por uma terra. Eu morei 3 anos e 8 meses na beira da estrada, né? Sem energia, sem água encanada. A minha esperança é que a gente consiga alcançar, cada um conseguir a sua terra para a gente poder começar a viver, começar a trabalhar. Porque antes, né, sem essa terra, né, não tem como cada um de nós trabalhar. Para mim é o que move a luta, né? A resistência é a arma mais forte que a gente tem para lutar pelo nosso ideal, que é a terra, né? Atualmente, estamos vivendo um momento de uma grande disputa entre 2 grandes modelos. Uma que vê o campo e a agricultura como um espaço de produzir mercadoria e ganhar dinheiro, e um outro modelo como um espaço de vida, de produção, de relação e de cuidado com a natureza. Aonde a ação do capital precisa haver uma ação de resistência ativa e de construção de alternativa desse projeto defendido pelos camponeses.
Un acampamento est un camp, souvent situé au bord d'une route de grand passage, afin d'être bien visible, et où s'établissent quelques dizaines de familles de paysans sans terre. Ils y occupent illégalement une partie d'un terrain appartenant à un grand propriétaire. Cette forme de lutte non violente est le moyen utilisé par ces paysans pour réclamer au gouvernement une terre grâce à laquelle ils pourront nourrir leur famille. Laetitia est la négociatrice de cet acampamento. C'est elle qui mène les négociations avec le propriétaire et le gouvernement. Olha, o que eu tenho a dizer é que a Letícia, pelo que ela vem sempre fazendo dentro do nosso acampamento, tudo indica que ela só tem a desenvolver cada vez mais de um bom futuro para a gente, para todos nós. Mas imaginamos que cada vez mais ela vai fazer um excelente trabalho daqui para frente. Ela só tem tudo a progredir mais. A solidariedade para mim é essa vida que a gente leva aqui no acampamento. É um ajudando o outro e todos se ajudando. Assim, no acampamento não tem como você lutar sozinho para você. Então a solidariedade acaba sendo o combustível que vai mover todo esse grupo para poder lutar pelo seu ideal. Pronto, je suis dans les délais. Pas toujours évident que je vais dans une autre paroisse. Padre Paolo est d'origine liégeoise. Aujourd'hui, il est prêtre dans le diocèse de Goiás. Avec son évêque, Dom Eugenio, belge lui aussi, il soutient certains acampamentos. Ce que les gens aiment bien, que ce soit ici ou en Belgique, hein, je pense, c'est quand on va vers eux. Hein. Oui. Alors ils se sentent valorisés, ils se sentent bien. Hein. Maintenant nous allons vers l'acampamento Dom Eugenio. Donc ils ont donné le nom du campement avec le nom de l'évêque pour avoir une personne influente hein, dans leur lutte pour la terre. Et ça ouvre des portes. On va arriver bientôt et surtout au bord de la route. Ce sont des 30 familles qui vivent en dessous des bâches. Le diocèse de Goiás est engagé auprès des sans-terre dans leur lutte pour une réforme agraire au Brésil. Le fondement de cette lutte s'appuie sur un article qui est inscrit dans la constitution brésilienne et qui attribue à la terre une fonction sociale. Esse capítulo jurídico da função social, ele estabelece que toda propriedade ela tem que estar sobre um uso econômico, uso adequado do ponto de vista das leis trabalhistas e ambiental. Toda propriedade teria que cumprir esses três aspectos. A partir desse capítulo constitucional e da sua própria história de desenvolvimento, criou um mecanismo de cobrar do Estado o cumprimento desse capítulo constitucional, que é através da ação, da ocupação de terras que não cumpre função social. Ces occupations sauvages, appelées acampamentos, ont pour objectif de pousser l'État à vérifier si la propriété respecte l'article constitutionnel sur la fonction sociale de la terre. Lorsque cette fonction sociale n'est pas respectée, les paysans réclament alors l'expropriation. Si, en théorie, cela s'apparente à une simple procédure juridique, la réalité est plus compliquée. Mas o que tem nessa perspectiva é também um conflito se o direito à propriedade é um direito absoluto ou se ele deve cumprir função social. Agora, é claro que a lei no Brasil é bastante clara, deve cumprir função social, mas a formação dos juízes brasileiros, ela não atenta para esse capítulo constitucional, ficando presa no direito civil e no direito absoluto da terra. Então, em 90% dos casos, o judiciário age mandando retirar os movimentos e condenando-os como esbulhadores. O amor como um todo é tão bom Natal. Tem criança que não conhece a casa. Nasceu no acampamento, hoje ela tem 7 anos morando num barraquinho. Então,
A partir disso, a pressão tem que ser muito forte, fazer com que o governo se enfrenta junto à questão do latifúndio para poder dividir essa terra. Il y a des gens qui pensent que le travail de l'Église, c'est prier, enseigner, transmettre une doctrine, une morale. Ici au Brésil, nous avons une forte conscience que évangéliser, c'est lutter aussi pour la vie de tous ceux qui n'ont pas de vie ou une vie fortement diminuée. Ici au Brésil, ça fait déjà longtemps, depuis la théologie de la libération, que nous avons conscience que nous devons lutter avec les pauvres pour une meilleure vie en faveur des pauvres. Pour répondre à sa préoccupation des plus pauvres, l'Église a fondé une commission pastorale de la terre. Nous suivons Aguinel, qui dirige cette commission à l'évêché de Goiás. Meu nome é Aguinel Fonseca, eu nasci nesta região, sou filho de agricultores, sempre morei nessa região aqui de Goiás. Na minha adolescência, eu ingressei na Pastoral da Juventude, no grupo de jovens da igreja, e eu pude participar de algumas ações, pela luta pela terra, pela luta pela reforma agrária nessa região. Eu ingressei na Comissão Pastoral da Terra para ajudar os agricultores na questão da comercialização. Muitas terras tinham sido conquistadas nesta região e o grande desafio, o gargalo, era a questão da comercialização com os agricultores. Então, quando eu me iniciei na CPT, era mais no sentido de ajudar eles. A solidariedade não é um favor, é uma ajuda mútua, onde homens e mulheres possam ajudar a construir uma nova história, uma nova vida, onde não tem excluídos, onde todos têm oportunidade, todos têm até acesso à terra, à educação, à vida, que os agricultores possam ter mais condições para que sua família viva e que os jovens tenham motivação de ficar no campo, onde tenha condições de lazer, onde tem condições de escola, onde não tenha tanta desigualdade que no Brasil. É a gente voltar a dialogar com eles para que em janeiro a gente comece com a equipe e tal, Que a CPT não faz a luta, ela não faz para os agricultores, ela faz com os agricultores de forma em que os agricultores possam tomar consciência do seu papel, ser sujeito na luta, ser sujeito na história. A CPT é apenas uma entidade, um instrumento para que a luta se fortaleça, para que a conquista cada vez mais se realize na vida de cada um e de cada uma do campo. Grâce à des programmes soutenus par la coopération belge au développement, Entraide et Fraternité intervient dans l'État de Goiás en appuyant une plateforme de mouvements sociaux, d'ONG et d'organisations rurales comme la Commission pastorale de la terre. Padre Francisco Cavazucci foi 27 de agosto de 87. La CPT à Goiás a été créée en 1976, pendant la dictature militaire, par l'aile progressiste de l'Église catholique. C'est un acteur fondamental pour la défense des paysans sans terre. Elle est une formidable école de dirigeants paysans dont beaucoup ont payé de leur vie leur lutte pour le droit à la terre. En mai 2011, 2 militants de la CPT ont été assassinés en Amazonie. Et des agressions se produisent encore régulièrement sur des ouvriers agricoles. Lorsqu'un groupement de paysans a enfin gagné son combat pour l'obtention d'une terre, chacun d'eux reçoit un lopin de terre où il construit sa ferme et démarre son exploitation agricole familiale. Les paysans se regroupent alors souvent en coopérative afin d'être plus forts ensemble pour commercialiser leurs produits sur le marché. C'est le cas de Zezinho. Meu nome é José Carlos de Souza, mas por ser grande é Zezinho, conhecido mais por Zezinho. E um certo dia o Aguinel perguntou: Zezinho, você quer trabalhar na CPT mesmo ou você quer ir para a terra? Eu quero ir para a terra, claro, Aguinel, Eu gosto muito de lidar com a terra.
Nosso trabalho aqui é um pouco mexe com lavoura, né? É milho, mandioca, né? Fazemos bolo, que vende também para a cooperativa, fazemos feira, junto com a minha família, né? Eu e a esposa e mais um casal de filhos, né? Trabalha dia a dia, né? Aqui mesmo, né? No nosso terreno, né? Onde nós tiramos todo o nosso sustento. Olha, a gente sempre está aqui atento, né? Na lavoura. O que mais nos dá assim, resistência é você gostar de lidar com a terra, né? De produzir para a gente o alimento saudável, aquilo que a gente produz. A gente sabe o que a gente come, a gente sabe que estão comendo as coisas de melhor qualidade, né? Produzimos com as nossas próprias mãos, cuidamos com carinho, né? Então acho que é da terra que vem a vida, né? Acho que o mais preocupante que a gente gostar da terra é preocupar com a vida nossa e até o meio ambiente, né? Então acho que mais que é a preocupação da CPT como a gente que estamos na terra, né? Então o gosto é isso, a gente preocupar com a vida e preocupar com o meio ambiente também, né? E assim a gente ter aquela alimentação saudável. Uma política sim, do governo, mas com vontade, mais com entusiasmo mesmo, né? Quer dizer, produzir alimento é produzir vida, né? Então eu acho que é momento mais ainda dele, né? É isso. Aí o governo federal, com a compra antecipada do governo federal, a gente começou a vender, né, o excesso da produção da propriedade para a cooperativa, a venda direto para o governo federal, né? O programa Fome Zero, é no Brasil inteiro, que é a compra antecipada, né, dos produtos da agricultura familiar, que vai para as escolas, para as instituições aí de apoio à criança, né, os idosos também. Obrigado, valeu. Le mouvement des paysans sans terre a commencé la lutte dans le diocèse de Goiás dans les années 80. Aujourd'hui, les enfants de ces premiers militants ont grandi et certains d'entre eux rejoignent des écoles d'agriculture familiale où ils apprennent de nouvelles techniques qui viendront enrichir le travail de leurs parents et un jour de leur propre ferme. A Escola Família Agrícola de Goiás é uma questão de opção de classe social. É uma escola definidamente que fez a opção pela classe social pobre, dos alunos de assentamento e de pequenas propriedades do campo. A Escola Família Agrícola oferece